Sejam bem-vindos a uma aula de redação aqui com o professor Jordano. E hoje vamos falar como argumentar na redação. Tem muita gente que tem dificuldade nisso. Não vai mais ter depois dessa aula, é só acompanhar. Então, uma boa argumentação possui uma estrutura que deve ser seguida na hora de elaboração de uma redação. Como assim? Toda argumentação tem que ter o quê? Fato, opinião, tese e argumento. Se não tiver essa mistura aí, esses 4 itens, não forma a argumentação. Fatos é quando alguma coisa aconteceu. O mensalão, esquema de corrupção, desviou mais de 100 milhões de reais de acordo com os laudos da Polícia Federal. Então, qual é a informação aí que é fato? Que o mensalão desviou mais de 100 milhões. Isso é um fato. Então, começa a minha argumentação primeiro citando o fato, para eu poder fazer o quê? Manifestar a minha opinião, que é algo em que você acredita. Não podemos contestar porque é algo totalmente pessoal. É o seu ponto de vista sobre o fato. Exemplo. A corrupção existe no Brasil, em grande parte porque não há justiça eficiente. Então, qual é o fato que eu estou trabalhando? Corrupção. Está aqui no primeiro item marcado. Qual é a parte da minha opinião? Porque não há justiça eficiente. O interlocutor que está escrevendo a redação é que está falando isso, então é a opinião dele. A argumentação é a defesa da sua tese. Todos sabemos que para existir um comentário crítico, um texto dissertativo argumentativo, tem que ter argumentação. E essa argumentação vai vir como defesa de uma tese, aquilo que você acredita que tem que ser trabalhado no seu texto. Construída com base em exemplos e análises, a partir da observação dos fatos, sempre com o objetivo de convencer o leitor da tese. Na argumentação, se você não trabalha essa persuasão de convencer o leitor que você está com a ideia certa, não vai trabalhar a sua argumentação. Quais são os principais tipos de argumentação? Nós temos 3. Referências históricas, casos divulgados pela mídia e dados estatísticos. Como hoje muitos têm problema de memória, principalmente o brasileiro, pouco trabalham esse primeiro item das referências históricas, mas o segundo e terceiro são bem mais utilizados. Então, contendo algum desses, já está no jogo. É muito importante que você apresente fatos para sustentar seus argumentos, mas sem esquecer de fazer uma análise em cima deles. Lembre-se que seu objetivo é convencer o leitor da sua tese. E isso não será feito se você apenas relatar o que aconteceu. Então não basta só colocar o fato, a situação. Tem que falar sobre. Não pode somente citar. Okay? Dicas para fazer uma boa argumentação. A argumentação vai dar todo o fundamento e amarrar as ideias do seu texto. Então, o que é importante? Primeiro, faça análises críticas da realidade. A análise crítica é pautada em fatos, diferente de algo fantasioso. Não vamos inventar nada de nossa cabeça, mas sim olhar para o mundo e trazer elementos que façam sentido para o nosso texto, ou seja, elementos coerentes. É a partir desses elementos concretos que devem ser feitas as análises. Olha o exemplo. Para entendermos a dinâmica social brasileira atual, devemos partir da construção da sociedade. Olha só como ele está fazendo a crítica da realidade aqui. Onde está vermelho são os itens, que são os fatos que ele está utilizando para poder fazer a abordagem crítica dele. Então, preste atenção. Para entendermos a dinâmica social brasileira atual, devemos partir da construção da sociedade e suas raízes na consolidação do capitalismo brasileiro. Então, estou tentando ir no X da questão, né? Onde começa todo o problema. Essa reflexão nos permite entender o momento histórico, a economia e a dinâmica atual em que se movem as classes sociais, seus interesses econômicos e políticos,
as marcas e os vícios do passado, bem como as vertentes complexas do presente. Somente com esse diagnóstico baseado em análise concreta é que podemos traçar as possibilidades da transformação mútua de uma sociedade dinâmica e mutante como a nossa. Então, nesse texto do Marlon George, você repara que existe toda uma abordagem, sobre a sociedade brasileira, como ela é e como ele vê esta sociedade e o que ela precisa. Isso é um exemplo de argumentação. Ele cita e fala sobre o problema. Segundo, comprove suas análises com fatos. É preciso provar todas as hipóteses e afirmações que você colocar no seu texto. Senão, é como se estivesse acusando alguém sem provas, ou como se estivesse inventando algo que não é verdade. Sustente os argumentos com exemplos concretos, dados, experiências. Você tem que dar uma sustentação para o fato. Isso é a sua comprovação analítica. Ok? Olha esse exemplo do G1. Pará é o 7º estado do país menos transparente na divulgação de contratos emergenciais feitos durante a pandemia no Covid-19. Então nós temos aqui um fato. Tá? O que diz o segundo tópico aqui? Comprove sua análise com fato. Olha lá, está aqui o fato. Vamos comprovar. A informação divulgada nesta terça-feira, primeiro, faz parte de um ranking elaborado pela Transparência Internacional. A coleta de dados para o estudo foi realizada entre os dias 24 e 31 de agosto do ano corrente, que é 2020. Então, aqui está a comprovação dos fatos, ok? Foi dado fato e foi dado como foi feito esse fato, como foi analisado, ok? Continuando. O ranking avalia se estados e municípios provêm acesso fácil aos dados de contratação por meio dos portais governamentais. Outra análise do fato que diz como são feitas essas análises. O ranking procura mensurar os esforços que a população deve ter para acessar essas contratações. Para isso, são levados em consideração formatos da página, acesso aos dados em diversas plataformas e computadores, detalhamento das informações, meios disponíveis para alcançar os dados e canais de denúncias. Então aí ele está explicando como foi feita essa análise. Então isso é comprovar sua análise com fatos. Vamos ao terceiro. Nunca faça análises desvinculadas da realidade. Um exemplo clássico desse erro é quando falamos de uma determinada ação precisa a ser implementada aqui no Brasil, porque ela funcionou muito bem nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, na Coreia, na Rússia. Não interessa. Isso é uma análise descontextualizada. Por que, gente, descontextualizada? Porque cada país do mundo tem sua própria realidade. O Brasil tem várias, só o Brasil tem várias realidades. Então não tem como fazer comparações com outros países, outras culturas, outros pensamentos, outras formações. São diferentes, não tem como obter o mesmo resultado. Não dá. Então evite fazer comparações com outros países. Essa é a maior dica que eu dou para você. Evite, tá bom? Quarto caso. Não se apoie somente na opinião de grandes autores. Vai ter ainda uma videoaula que vai falar sobre isso. Mas só para traduzir aqui, reproduzir opiniões de outros autores no texto sem colocar a sua posição é algo bem ruim, por mais consagrada que seja a referência apresentada. A voz do aluno, a sua voz, precisa aparecer na redação. Evite listar frases de vários filósofos famosos sem colocar a sua posição de maneira bem clara. Olha exemplo. Quando se fala em motivação, logo lembre das palavras de Dalai Lama, quando diz: toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender da motivação. Não tenho como discordar. Então olha como isso está muito errado num comentário crítico ou numa dissertação. Primeiro, você não se envolve.
Aqui está claro no final, principalmente, né, que ele está se envolvendo. Primeiro erro está aí. Segundo, cadê a opinião da pessoa que está produzindo esse texto? Não tem. Ele começou, disse que são palavras do Dalai Lama e diz que não discorda. Só isso. Você concorda por quê com esse pensamento? O que te leva a acrescentar esse pensamento e relacioná-lo ao tema da sua redação? Você tem que justificar. Não basta só colocar. Isso vai dar um maior problema na sua correção de redação. E claro que vai deixar o seu texto com uma ideia incompleta. Não faça afirmações muito vagas. Evite fazer afirmações muito gerais, aquelas muito abrangentes, sem explicar exatamente aonde quer chegar com a sua exposição. Onde expor um problema pode não ser suficiente. Você precisa explicar com profundidade o que quer dizer com elas. Nunca seja superficial, essa é a dica. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de quem sonha, porque é o que mais nós vemos por aí. Tá, o que leva a isso? Qual é realmente a sua opinião sobre isso? Só disse que você é contra, por quê? O que te leva a ser contra? Por que esse comentário pessimista? Então repare, quanto mais dúvidas gera no leitor, mais errado está o seu texto. O texto, um comentário crítico, uma dissertação, uma resenha, para quem já faz até faculdade, ela só vai ter um fundo de verdade, ela só vai ter uma aceitação do seu corretor quando você manifesta a sua opinião, quando você vai tentar persuadir qual é o seu pensamento sobre a questão. Isso não pode faltar. Por último, não exponha apenas os fatos. Falamos um pouco sobre isso, né? Uma redação argumentativa não é composta apenas por um apanhado de informações. Expor fatos não é argumentar, falamos isso lá no primeiro e segundo caso. Não basta você citar um pensamento, citar uma referência de um pensador, de um filósofo, de um livro que você leu, de um autor, seja ele quem for, nunca vai ser suficiente. Vai deixar o sentido incompleto. Olha lá. O Setembro Amarelo é uma campanha criada no Brasil pelo Centro de Valorização à Vida, CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e Conselho Federal de Medicina, CFM, com o objetivo de conscientizar a população a respeito do suicídio, uma das 10 principais causas de mortalidade em todo o mundo. Tá, então eu citei aqui toda uma situação sobre o Setembro Amarelo, quem está ajudando a nível de Brasil com um trabalho sobre esse evento. E aí? Citei um problema, citei quem está fazendo alguma coisa, órgãos. E aí? Cadê a argumentação? Por que isso está sendo apresentado como fato? Qual é o problema? Então, ficou, vago. Então não pode ser esquecido da argumentação, senão o sentido que você pensou em abordar vai ficar incompreensível e você não vai ter uma boa resposta, uma boa aceitação, uma nota esperada na sua redação. Nos vemos na próxima. Até mais.